Graça e paz em nome de Jesus, nós estamos iniciando mais 15 minutinhos de um quarto de hora de oração. É isso aí, 15 minutinhos de palavra, uma devocional para desafiar você a orar, a clamar ao Senhor, a interceder em nome de Jesus. Então, 15 minutos de devocional, 15 minutinhos de oração e intercessão, 15 minutos de louvor e adoração e 15 minutos de ações de graças. A importância de você criar uma disciplina, a importância de você desenvolver um hábito, orar sem cessar, orar sempre, nunca desfalecer. A oração, ela inclui Deus na situação com força de comando. Isaías capítulo 45, 11, a respeito de coisas vindouras, vocês me perguntam sobre meus filhos, ou me dá ordem sobre o trabalho das minhas mãos, diz Deus. Nós somos incumbidos na palavra de orar sempre, Lucas 18, verso 1. Em tudo pela oração, Filipenses capítulo 4, verso 6. Perseverar na oração, Romanos 12, 12. Orar em todo lugar, 1 Timóteo 2, 8. Com toda oração e súplica, Efésios 6, 18. A promessa é tão ilimitada quanto a ordenança é ampla. E tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Mateus 21, 11. O que vocês pedirem? João 14, 13, 14. Pedirão o que quiserem e será concedido. João 15, verso 7. Meu Pai dará a vocês tudo o que pedirem em meu nome. João 16, 23. Se alguma coisa não está incluída em tudo, ou não se encontra na frase peçam tudo, então essas coisas poderão ser deixadas fora da oração. A língua não poderia cobrir a extensão mais ampla, nem envolver mais plenamente todos os detalhes. Essas declarações são apenas exemplos das possibilidades plenamente abrangentes da oração, conforme as promessas de Deus àqueles que cumprem as condições da oração correta. Essas passagens, entretanto, apresentam apenas um esboço geral das imensas regiões sobre as quais a oração estende seu domínio. Além desses, os efeitos da oração alcançam e asseguram o bem em regiões que não podem ser cruzadas pela linguagem e nem pelo pensamento. Paulo, infundido com a linguagem e com o pensamento na oração, mas ciente de necessidades não abrangidas e âmbitos do bem não alcançados, atinge essas regiões impenetráveis e desconhecidas com esse pedido geral: àquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com seu poder que atua em nós. Em Efésios capítulo 3, verso 20. A promessa é clara: clama a mim e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. É o que o profeta Jeremias registrou no seu livro, capítulo 33, verso 3. Tiago, o apóstolo, declara que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago 5,16. Quanto ele não pôde dizer, mas ilustrou pelo poder do Antigo Testamento, para animar os santos do Novo Testamento a imitar, pelo favor e influência de suas orações, os santos homens do passado e duplicar e sobrepujar o poder de suas orações. Diz ele: Elias era humano como nós, e ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e 6 meses. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu seus frutos. Registrado na Epístola de Tiago, capítulo 5, verso 17. No Apocalipse de João, toda a ordem inferior da criação de Deus e o seu governo providencial, a igreja e o mundo angelical estão esperando a eficácia das orações dos santos na terra sobre os diversos interesses da terra e do céu. O anjo toma o fogo aceso pela oração e lança-o em direção à terra. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Apocalipse 16, 18. A oração é a força que gera todos os temores, tumultos e dores. Pede-me, diz Deus ao seu Filho e à igreja de seu Filho, e te darei as nações como herança e os confins da terra por tua possessão.
Salmo capítulo 2, verso 8. Os homens que realizaram feitos poderosos por Deus sempre foram poderosos na oração. Entenderam bem a possibilidade da oração e aproveitaram o melhor das possibilidades. O Filho de Deus, o primeiro de todos e o mais poderoso, mostrou-nos todo o poder e alcance das possibilidades da oração. Paulo era poderoso em Deus porque sabia como usar e como fazer os outros usarem as poderosas forças espirituais da oração. O serafim ardente, desperto, adorando, é a figura da oração. Ele é irresistível em seu fervor, devotado e incansável. Há empecilhos à oração que nada, a não ser as chamas puras e intensas, podem transpor. Há batalhas, gastos e resistência que nada, a não ser a chama mais poderosa e ardente, pode suportar. A oração pode ter língua lenta, mas não pode ter língua fria. Suas palavras podem ser poucas, mas elas devem estar em chamas. Seus sentimentos podem ser impetuosos, mas eles devem estar brancos de calor. É a oração eficaz e fervorosa que influencia Deus. A casa de Deus é a casa de oração. A obra de Deus é a obra da oração. É o zelo pela casa de Deus e o zelo pela obra de Deus que tornam gloriosa a casa de Deus e fazem sua obra subsistir. Quando os quartos de oração dos santos estão fechados ou entra-se neles casualmente ou friamente, então os governantes da igreja são seculares, carnais, materialistas. O caráter espiritual despenca a um nível baixo e o ministério passa a ser reprimido e enfraquecido. Quando a oração cai, o mundo prevalece. Quando a oração falha, a igreja perde as suas características divinas, seu poder divino, a igreja é tragada por um eclesiasticismo orgulhoso e o mundo zomba da manifestação de sua impotência. Goethe disse assim: considero todos os 4 evangelhos completamente genuínos, pois neles há o reflexo de uma grande que emanava na pessoa de Jesus e era tão divino e gentil como nunca se viu na terra. Não há necessidade de fazer uma oração vazia, uma encenação sem coração, uma rotina sem sentido, um hábito morto, uma obrigação apressada e descuidada. Isso não justifica nada. A oração vazia não tem vida, não gera vida, está morta, exala morte. Não é uma arma de guerra, mas um brinquedo de criança. Não serve para o trabalho, mas para brincar. Oração vazia não supre a necessidade e os objetivos da recreação. Oração vazia é apenas um peso, um impedimento na hora da batalha, do conflito intenso, um chamado para retroceder no momento da batalha e da vitória. Por que nós não oramos? Quais são os empecilhos da oração? Essa não é uma pergunta curiosa e nem trivial. Ela atinge não apenas toda a questão da oração, mas toda a questão da nossa religião. A religião está fadada ao declínio quando a oração é obstruída. E o que obstrui a oração, obstrui a religião. Aquele que está ocupado demais para orar, está ocupado demais para viver uma vida santa. Nossos deveres passam a pressionar, absorver e extinguir a oração. Sufocada até a morte, seria o veredito do médico legista, em muitos casos de oração morta, se uma investigação fosse realizada sobre essa terrível calamidade espiritual. Essa forma de impedir a oração se torna tão natural, tão fácil, tão inocente, que acontece sem percebermos. Se permitirmos que nossa oração seja extinta, ela sempre será extinta. Satanás prefere, acima de tudo, que deixemos a grama crescer no caminho que leva ao nosso quarto de oração. Um quarto de oração sonolento significa que está fora de atuação em termos religiosos, ou, o que é ainda pior, que assumiu um compromisso e confiando em uma religião em nome de outro que não o Deus e para a glória de outra pessoa que não ao Deus único e verdadeiro. A glória de Deus só é assegurada no negócio da religião quando sustentamos a religião com uma grande capital de oração. Os apóstolos entenderam isso ao declarar que o tempo deles não deveria jamais ser gasto nem mesmo com os deveres sagrados de cuidar dos necessitados. Eles deveriam entregar-se e disseram: e nós nos dedicaremos à oração
e ao ministério da palavra. Atos capítulo 6, verso 4. Sendo a oração posicionada em primeiro lugar e o ministério da palavra recebendo vida e eficácia por meio da oração na sequência. O processo de impedir a oração, sufocando-a, é simples e avança em estágios. Primeiro, a oração é apressada. Aparecem a inquietação e a agitação fatais para qualquer exercício sincero. Em seguida, o tempo fica curto e o deleite no exercício enfraquece. Então ela é comprimida num canto e depende de fragmentos de tempo para ser exercitada. Seu valor fica depreciado, o dever perdeu a importância e já não impõe respeito e nem traz benefícios. Perdeu a estima e está fora do coração, dos hábitos da vida. Nós paramos de orar e paramos de viver espiritualmente. Não desista, clama, insista, persevera em oração, velando com ações de graças em todo o tempo, porque Deus honra aquele que persevera. Pai de amor e Deus bendito, livra de nós, Senhor, orações vazias, orações frias. Livra de nós, ó Pai, orações sem propósitos, mas que a cada dia possamos desenvolver uma comunhão, um relacionamento, uma intimidade contigo, Senhor. Leva-nos aonde possamos ouvir Tua voz, que a cada dia venhamos sentir essa necessidade, Senhor, de orar, de passar um tempo com Tua presença. Em nome de Jesus, nós clamamos por cada vida que nos ouve, pelas famílias, pelas casas, pelos lares. Restaura as famílias, restaura os lares, ó Pai. Traz conversão, traz temor e tremor, Senhor. Aviva o Teu povo, aviva a Tua obra. Converte, Senhor, o coração dos pais aos filhos. Renova as forças, renova a esperança. Desperta a Tua igreja para orar, Senhor. No nome de Jesus nós clamamos. No nome de Jesus, ó Pai, que haja um despertamento, que haja um avivamento na Tua igreja, que o Teu povo seja levado a esse despertar, Senhor, que possamos ter fome e sede da Tua palavra, da Tua presença, da nossa comunhão para contigo, ó Pai. Que a nossa oração, ó Pai, possa atingir o trono e possamos ver a resposta delas a cada dia, Senhor. Apressa-te, aviva a Tua obra e apressa-te, ó Pai, em responder-nos, ó Pai, e manifestar o Teu poder e a Tua glória. E graças Te daremos em todo o tempo, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, aproveite e faça 15 minutinhos de clamor, de intercessão, rogando ao Senhor a cada dia, em nome de Jesus. E não se esqueça dos 15 minutos de louvor, de adoração e também 15 minutos de ação de graças, né? O segredo da vitória está em aprender a agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito e tudo que Ele há de fazer. E olha, essas nossas devocionais estão saindo desse tremendo livro, Propósito na Oração, de Edward McKendrick, da editora Vida. E você pode também ler toda a coleção, né? Você pode assistir todos os nossos demais devocionais na nossa fanpage do Facebook, Rede Global de Intercessores, ou também no meu blog, www.mentoriadosparamentoriar.com.br, não tem br.com, né? mentoriadosparamentoriar.com, ou então também no nosso canal do youtube.com/torreforte, clica em vídeos. Ali você tem acesso a todas as nossas devocionais. E também poste aqui os seus pedidos de oração e os seus testemunhos do que Deus tem feito na tua vida. Deus abençoe, fique firme. Até a próxima, em nome de Jesus.